Galera, esse vídeo eu vou falar sobre a parte 2 da história do Egito, falar um pouco, ler esse texto e explicar um pouco sobre as dinastias do Egito Antigo. A história das dinastias do Egito. Na história do Egito estabelece 30 dinastias que vão do ano 3000 AC até 332 AC. Podemos classificar em diferentes períodos. Heptatinita ou período arcaico compreende as duas primeiras dinastias. Acaba do ano 300 a 265 AC. A primeira dinastia começa com a unificação do Egito Antigo com o rei Mênfis, ou seja, a primeira dinastia começa com a união do Egito, do Baixo e Antigo Egito. Agora, continuando o texto, período antigo do Egito vai de 235 a 2635 a 2155 AC. Esse período, conhecido como a Era das Pirâmides, acaba no século da terceira e quarta dinastia. Durante as dinastias da terceira e quarta dinastia, o Egito viveu uma época dourada, sem guerras, onde todos trabalhavam para satisfazer o faraó. Nessa época, constitui o complexo funerário de Mênfis em Saqqara, com a formosa pirâmide de degraus. Posteriormente construída, três grandes pirâmides de Djezé, Quéops e Miquerinos. Também foi construída a pirâmide de Saqqara, ordem do rei Una. Durante a sexta dinastia, o poder dos faraós diminuiu e a unidade do país começa a desaparecer até o século X a décima dinastia, e durante mais de 100 anos houve dezenas de faraós que não souberam conduzir o país. Durante a nona a décima, a capital do Egito era Ianassis. Período médio, ou seja, há um período de apogeu em que os egípcios não tinham muita guerra nesse período, explicando essa parte do texto. E foi o período em que foi construída as maiores pirâmides do Egito. E esse período aqui, período médio. O período médio se desenvolveu entre os anos de 2061 a 1785 AC e abarca as dinastias 11 e 12, 11ª e 12ª. No início do período é marcado pela instituição de Tebas como a capital. Durante esta época, o Egito estendeu-se suas fronteiras, conquistando parte da Núbia. Posteriormente, não resistir aos ataques dos iquisos, cederam o poder a eles. Os iquisos, vindo da Ásia, tornaram Avaris a capital do Egito durante duas dinastias e governaram o império entre as dinastias 13 e a 16, 13ª a 16ª. Império Novo, ou seja, esse período médio, para quem não está situado, o período antes de Cristo era
a contagem do tempo era decrescente. Por isso que mostra 2000 e tantos a 1700 e tantos. E aqui nesse período médio, diferente do período antigo, teve vários conflitos, várias tomadas de poder de vários povos que cobiçaram o Egito Antigo. E o Novo Império compreende entre os anos de 1551 a 10.080 a.C. O Império Novo engloba as dinastias 18 e 19. A dinastia 18ª dinastia começa com a expulsão dos iquisos em direção ao Cadás pelo rei Amoses, que havia mantido seu poder em Tebas. Com a expulsão dos iquisos, Tebas volta a ser a capital do Egito. Os faraós mais importantes do período foram Tutmos III, o Napoleão do Oriente, Amenhotep III e Ramsés II. Durante o reinado de Ramsés II, o Egito conquistou a Núbia e construiu os templos de Abu-Simbel. Ramsés II viveu quase 100 anos e teve mais de 180 filhos. Com sua morte, sucessivos Ramsés foram deteriorando o Egito e perdendo a grandeza anterior conquistada. Ou seja, esse período aqui marca uma nova fase do Império Egípcio, a expulsão dos iquisos ao poder e a ascensão de homens como Ramsés II, Amenhotep III, Tutmos III, o Napoleão do Oriente, entre outros que se destacam. E as dinastias posteriores do ano 1080 ao 332 AC, sucede-se as dinastias a 21ª dinastia, a 30ª dinastia. Nesta época, o país se fragmentou e a capital mudou para Tanis e depois para Babatis. No ano 525 AC, o Egito foi invadido pelos persas e ficou sob o domínio destes até a conquista do território por Alexandre Magno. É assim que começa o período greco-romano. E basicamente essas aqui. E a invasão greco-romana do Egito também, após a morte de Carlos Magno, do Alexandre Magno, deu origem à dinastia Ptolomaica, que era basicamente um militar das tropas de Alexandre o Grande, que após a morte de Alexandre, o Império Alexandrino foi dividido em vários para seus comandos, para o alto comando. Um deles foi Ptolomeu, que deu origem à dinastia Ptolomaica, a qual a Cleópatra fazia parte. E é mais ou menos um resumo do que foi as dinastias do Egito Antigo nesse site www.tudosobreoegito.com/dinastias, que eu vou deixar na descrição. E é o que mais um complemento
do vídeo de ontem, que ficou muito vaga essa questão dos governos, das dinastias, que foram aproximadamente 30 dinastias. Espero que todos tenham gostado. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o Ciências Humanas TV. E no mais, fiquem todos com Deus. E mais tarde eu ainda vou lançar mais 2 vídeos e espero que todos acompanhem. A partir um vídeo principal a partir das 3h30. E no mais, até mais tarde.